Olá, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Deixa-me que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta para levar a você mais uma palavra de Deus. Para tanto, quero convidar você a ler comigo um texto bíblico que se encontra no capítulo 14, segundo o Evangelho de João, e versículo 6. Certa feita, Tomé fez uma pergunta a Jesus e Jesus lhe respondeu. Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, à luz desta conversa de Jesus com Tomé, desse texto bíblico, eu quero compartilhar com você uma certa pergunta que muitas pessoas costumam fazer. Mas antes disso, gostaria de convidar você a ser um amigo do canal. Ative o sininho de notificações, se inscreva e você estará sempre recebendo no seu aparelho um novo vídeo, uma nova mensagem de Deus. Muito bem. A pergunta que não quer se calar na vida de muitas pessoas é: como reconhecer a voz ou a vontade de Deus para a minha vida? E muitas pessoas ficam se indagando com essa pergunta: como saber a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Verdade? E à luz dessa palavra, só existe uma resposta para isso. A resposta para você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento e para tantas outras áreas da vida que cercam você, tanto no contexto espiritual, no âmbito espiritual, como no âmbito terreno da sua existência, né? É que a vontade de Deus, ela está aqui, nos evangelhos, ou no evangelho do Senhor Jesus. Aqui está a vontade de Deus para você. Quer saber qual é a vontade de Deus para você? Examine as Escrituras. A vontade de Deus já está revelada na sua palavra para mim e para você. Qual é a vontade de Deus nesse sentido, pastor? A vontade de Deus é que você pense, é que você calcule, é que você examine-se. Não examinar os outros, mas examinar a si mesmo. A vontade de Deus é que você seja sensato. Não precisa lançar sorte ao ler as Escrituras para saber o que é que Deus quer que você faça ou deixe de fazer. A vontade de Deus, no contexto de que já está revelada no Evangelho do Senhor Jesus, é que, à luz dessa revelação do Evangelho, que nos apresenta o Filho de Deus como a imagem expressa do Deus invisível, nesse sentido, a vontade de Deus para a minha vida e em qualquer área desta vida existencial é que eu procure viver conforme e segundo Jesus viveu. Essa é a vontade de Deus, que eu possa viver conforme a imagem do seu Filho e de acordo com ele me ensinou no sentido pedagógico da sua palavra, porque ele ensinou viver a vontade do Pai e também vivenciou esse ensino. Essa é a vontade de Deus. E Tomé vai fazer uma pergunta: Senhor, como sabemos para onde vais? Não é? E Jesus lhe responde de forma muito objetiva. Ele vai dizer ele vai falar 3 verdades a respeito de si mesmo. E ele vai dizer: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, Jesus vai revelar aqui qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é Jesus. É que eu possa viver esse caminho que é Jesus. Só que esse caminho aqui que Jesus fala, ele não é uma estrada que num passe de mágica vai aparecer para mim, para me transportar para a eternidade. Não. Esse caminho que Jesus fala, ele não está falando de um caminho fictício, de um caminho onde eu possa imaginar que é um caminho de ouro, um caminho de estrada, feita de estradas de ouro. Não, senhor. Pedras preciosas que vai me conduzir aos céus. Não é esse tipo de caminho que Jesus está falando. Esse caminho, ele é uma pessoa. Por que uma pessoa? Porque ele está dizendo que esse caminho é ele mesmo. Ele fala no singular, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos, ele fala eu sou o caminho. Então, se esse caminho é uma pessoa, então esse caminho, ele vai revelar que é um caminho de relacionamento. Se é uma pessoa, é um caminho de relacionamento. E relacionamento com quem? Com Jesus. É um caminho que está ligado à necessidade do meu ser, à necessidade do seu ser. Se esse caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e se Jesus é essa pessoa que vai me conduzir a uma vida de relacionamento, então as implicações que vai ter nesse caminho é a implicação de troca de vida. Eu vou me relacionar com Jesus, com a vida de Jesus. Vai ser um caminho onde eu vou viver abrindo o meu coração. Não vai ser um caminho onde eu vou trocar pensamentos. É um caminho com Jesus onde eu vou substituir a minha vontade pela vontade dele. Se esse caminho é Jesus, é um caminho feito aqui embaixo. É um caminho construído aqui nessa vida, em meio às tentações, na relatividade do meu dia a dia, em meio às mudanças de cada dia, porque Jesus mesmo disse, basta cada dia o seu mal. É um caminho construído em meio ao ódio das pessoas a meu respeito, onde eu vou poder, ao invés de odiar, manifestar o amor de Deus. Por quê? Porque esse caminho é Jesus. Se esse caminho é Jesus, eu vou me relacionar com Jesus nesse caminho, e nesse caminho eu vou encontrar pessoas que me odeiam. Então, se é para viver o caminho que é Jesus, então eu vou precisar viver a vida de Cristo. Ao invés de odiar, eu vou amar. Ao invés de rejeitar, eu vou abraçar. Ao invés de amaldiçoar, eu vou abençoar nesse caminho. É um caminho construído todo dia. Então esse é o caminho. Aí Jesus vai falar que ele não é só o caminho. Veja que a vontade de Deus é revelada na pessoa bendita de Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Se ele é a verdade, então isso fala de princípio de aprendizagem. Está falando que a vontade de Deus é algo que se aprende todo dia. Aprender a vontade de Deus em relação à sua família. Aprender a vontade de Deus fazendo a vontade dele em meio às relatividades da vida, em meio às mudanças do dia a dia. Aprender a vontade de Deus construindo a verdade, vivendo essa verdade, sendo sensato. Isso fala de discernimento da vida. Viver a vontade de Deus, entendendo o que é certo e o que é errado. Fazendo boas escolhas. Isso é a verdade. Vivendo a verdade do Evangelho. Aceitando a vontade de Jesus. Trocando os seus planos pelos planos de Deus. Deixando de viver suas ideias para viver as ideias de Jesus. É nesse caminho vivido dia a dia, essa é a verdade. Mas ele vai dizer que não é só o caminho, um caminho construído aqui embaixo,
mas ele também é a verdade, no sentido de aprender, de ser humilde para recepcionar a vontade de Deus e não a sua vontade. Ele vai dizer também que é a vida. Se viver a vida de Cristo é a vida, é recepcionar a vida, então ele está falando de viver acolhendo, de viver a vida abraçando, de viver a vida compartilhando a própria vida. Mas viver a vida dando, compartilhando, acolhendo, estendendo a mão, perdoando, à luz da vida de Jesus, como ele fez. Não apenas como ele ensinou, mas como ele praticou. Essa é a vontade de Deus. Nessas 3 dimensões é indispensável não viver a vontade de Deus. Essas 3 dimensões são indispensáveis para que eu possa chegar aonde ele disse que eu chegaria, a presença do Pai, porque ele disse que era o caminho. Então, para chegar nesse lugar e na vontade de Deus, eu preciso trilhar essas 3 dimensões. Seguir o caminho que é Jesus, viver a verdade de Jesus e viver a própria vida de Jesus, porque ele disse que também era a vida. Faça isso e você conhecerá a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família e para todas as áreas da sua vida. Não lhe faltará o destino certo, não lhe faltará a presença e a direção do Pai. Deus te abençoe e que eu e você possamos compreender qual é a vontade de Deus em Jesus. Não existe vontade de Deus fora de Jesus. Nele está toda a vontade de Deus. Se você buscar viver Jesus, você estará vivendo a vontade de Deus. Deus te abençoe.